Eu escuto muito, 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 muito as mulheres, né, as minhas mulheres aqui que me acompanham dizendo que elas são compulsivas, né? Que elas têm compulsão alimentar, tá? E aí o tema é em torno disso, né? Como acabar com essa compulsão, né? Mas antes da gente entrar no quesito de acabar com a compulsão, boa noite, Helena. Eu quero falar para vocês, explicar para vocês qual é a diferença entre compulsão alimentar e descontrole alimentar, tá? As duas coisas são um pouco diferentes. Eu também chamava o meu descontrole alimentar de compulsão. Então eu estava explicando aqui o que é compulsão alimentar e o que é descontrole alimentar. Então a compulsão alimentar, ela não é específica, você não come alimentos específicos, você come o que tiver pela frente. Você come em grandes quantidades, você come rápido e você tem várias vezes durante o dia, tá? Isso é uma doença, tá? É um transtorno, é uma doença, precisa ser tratado, ter acompanhamento médico, né? Agora, o descontrole alimentar é quando você não consegue se comportar, né, se controlar diante de alimentos específicos. E aí, quais são os alimentos específicos? Nunca é ali um maço de alface, né? Sempre é um bolo, um chocolate, um salgadinho, uma pizza, né? Enfim, coisas, né? Realmente, alimentos realmente gordurosos e, enfim, doces, né? E etc, tá? Só que nos dois casos, tanto na compulsão alimentar como no descontrole emocional, em ambos os casos, eles acontecem motivados aí por uma emoção, tá? E emoção, tá bom. Que emoção? Normalmente são emoções ruins, né? Sentimentos desconfortáveis, né? E aí podem ser. E aí o que acontece? A compulsão e o descontrole é uma forma que a sua mente cria de te. É um dispositivo de segurança. Então a tua mente, para te proteger dessas emoções ruins que você tá sentindo, ela tenta te jogar, né? Ela faz você buscar prazer, tá? Para aliviar esses sentimentos desconfortáveis, tá? E aonde ela faz você ir, né? Para aliviar esses sentimentos desconfortáveis? Nos alimentos, tá? Por quê? Porque consumir alimentos viciantes, né? Os açúcares e etc. é gostoso e ele dá sim pra gente uma sensação de prazer. Tá? Então, a sua mente te convence a ir para esses alimentos, onde você vai consumir, você vai ter sim uma sensação de prazer, você vai aliviar aquele sentimento desconfortável, só que vai durar muito pouco, né? E aí, depois que esse pouco passar, o sentimento desconfortável vai estar ali ainda. Você ainda vai estar passando por aquele problema, por aquele estresse, por aquela raiva, né? Então, o alimento que a tua mente te convence a comer para sair, né? Para aliviar essa sensação de estresse, cansaço, tristeza, raiva e etc., ele vai durar pouco tempo. Então, ele é como se fosse um band-aid, um curativo, né? Ele não vai curar, né, a sua dor. Ele só vai maquiar, ele vai remediar, porém não vai curar. É um band-aid, simplesmente. Você tirou o band-aid dali, o problema continua ali, né? Então não se resolve. Geralmente as pessoas que têm descontrole alimentar, que têm compulsão alimentar, elas são pessoas impulsivas, elas não conseguem dizer não a si mesmas, tá? Elas não se impõem limites, tá? E geralmente elas se colocam como vítima em tudo, tá? Então, um exemplo de como que a pessoa se coloca como vítima, né? Nesses casos, ela joga para o outro a responsabilidade. Então, eu comi porque o meu marido pediu a pizza. Meu marido pede pizza todos os dias. Mas na minha casa, se eu não fizer lasanha todo final de semana, a minha família fica brava comigo, entendeu? Então, a pessoa que tem um descontrole alimentar ou a compulsão alimentar,
ela tira de si a responsabilidade do seu emagrecimento e ela joga no outro, né? Ela usa as justificativas de outros, né, para poder, as desculpas de outros para poder justificar porque elas não fazem o que precisa ser feito para poder emagrecer. Ah, tá bom, Didi, mas o meu marido fica chateado comigo se ele pedir pizza e eu não comer a pizza junto com ele, né? Ou a minha família também, se eu fizer lasanha e não comer junto com eles vão ficar bravos comigo. Tá, tudo bem. Você controlar o seu marido e os sentimentos que o seu marido tem, você não consegue. Você não controla o outro, você não controla o que o seu marido acha, ou o que o seu marido deixa de achar. Você não controla o que a sua família acha, o que a sua família deixa de achar, né? Então, se ele quer pedir pizza todos os dias, não adianta, ele vai pedir. A não ser que ele mesmo queira mudar, né? Mas se o seu marido quer fazer isso, não tem o que você faça que faz com que ele mude isso, né? Assim como a sua família quer comer lasanha e você pode fazer, faça. Agora, o que você pode mudar é o que você põe para dentro do seu corpo, né? O que essa pessoa pode fazer é mudar o que ela consome, né? Porque não é porque o marido pede pizza todo final de semana ou todo dia que você tem que comer, né? Você precisa lembrar que consumir os alimentos que você sabe que não são nutritivos apenas, as consequências vão ser suas, vão ser em você e não na sua família, né? E aí cabe você conversar com o seu marido e conversar com a sua família, né? E falar: olha, família, olha, marido, se eu sentar na mesa e eu não comer a pizza ou eu não comer a lasanha com você, não vai mudar nada para vocês. Para vocês, eu comer ou não faz nenhuma diferença, né? Mas se eu sentar e comer com vocês esses alimentos que eu sei que não são para me nutrir, vai fazer diferença para mim, porque eu vou engordar, porque eu não vou emagrecer, ou porque eu vou aumentar o número da calça em consequência disso, né? E aí você precisa explicar para a família de vocês e para o marido de vocês que o que importa quando vocês sentam à mesa não é o alimento que vocês compartilham, e sim os momentos que vocês estão passando juntos, né? Ó, a Karen falou: aqui hoje o marido não quis jantar e a Isa está comendo os carboidratos saudáveis dela e eu jantando salada e proteína. E tá tranquilo. Perfeito. Cada um comendo o que lhe faz bem e o que é melhor para si. E você respeita eles e eles respeitam você. Fim, né? É isso que precisa ficar claro. E não jogar no outro a responsabilidade por você se alimentar mal. Ah, porque os meus filhos gostam de McDonald's e eu fui levá-los ao McDonald's e logo eu comi McDonald's também, porque como é que eu não ia comer, né? Então não faz sentido, né? Eu não aconselho levar sempre os filhos ao McDonald's, mas vai acontecer da criança um dia ou outro querer. Mas você ir junto para levá-los, né? E consumir já é uma outra coisa. Você não precisa, né, se alimentar com isso. O que é importante na hora das refeições é a companhia que você tem com a sua família, né? A companhia, as conversas, saber como foi o dia do outro, se tem alguma coisa acontecendo que você precisa ajudar um filho. Isso sim é importante. Se você não tiver com fome, não coma. Beba um copo de água, né? Ou estou com fome, vou comer aqui a minha salada, uma batata, talvez, uma batata cozida, a sua carne, o seu ovo, enfim, a sua proteína. Mas não precisa se alimentar igual ao outro, porque o alimento, uma vez que está no seu corpo, vai fazer mal para você, né? Então, quando você tenta agradar os outros para fazer companhia, etc., você está prejudicando você. Não se esqueçam, dizer sim ao outro é dizer não a si mesmo, né? Então, é claro que compulsão alimentar e descontrole alimentar são coisas muito sérias, né? E elas mexem com o nosso estado mental, psicológico e físico, né? Porque como é que o nosso estado mental vai ficar bom se a gente tiver aí tendo essas crises de compulsão alimentar, de descontrole alimentar, engordando, né, cada vez mais?
indo colocar uma roupa e cada vez mais essa roupa ficando mais apertada e você se sentindo chateada, né, por aquilo, e você nessa hora que você vai colocar uma roupa e você se olha no espelho, você fica triste. Então é claro que o seu psicológico vai ficar abalado, claro que o seu estado mental vai ficar abalado, vários problemas, né, no nosso estado físico, no nosso estado psicológico, no nosso estado mental, porque a gente não fica bem quando a gente se olha no espelho e não se gosta e não se ama, né? Então a gente, quando isso acontece, o que normalmente, quando a gente não sabe o que fazer ainda, a gente não entendeu, né, o que precisa fazer, né, que é o que a gente vem demonstrando aqui, o que acontece? Quando você se olha no espelho e se vê cada vez mais gorda, e se vê cada vez mais com as roupas apertadas, tendo todos os descontroles possíveis, você tá sentindo uma dor. E você não tratou sua mente ainda, né, que é o seu automático hoje. Hoje o seu automático é sentir dor, né, sentir emoção, você vai gerar uma ação, que é o comer alguma coisa, né, sua mente vai fazer você fazer isso, e você vai comer, você vai sentir um prazer momentâneo e em seguida você vai continuar com o problema. E nessa hora que você não tá sabendo direito o que você tá fazendo, porque tudo tá no automático, você não vai nem lembrar que esse sentimento desconfortável que você tá sentindo agora, né, por não estar servindo a calça, por você estar mais pesada ainda, por você aumentar o número mais uma vez da calça e etc., foi provocada justamente por ações como essa, aonde você sentiu um sentimento desconfortável e buscou um prazer momentâneo, motivada pela sua mente, na comida. E repetiu isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que você chegou onde você está hoje, né? Nesse momento, a sua mente está agindo quase que totalmente pela emoção. Eu diria que 90% pela emoção, né? Só 10% ali nessa hora tá funcionando pela razão, né? E é exatamente isso que a gente precisa mudar, né? Ó, a Elaine falou, exato, do que vale comer aquela pizza todo final de semana para agradar o outro e se sentir mal depois. Ficar estressada e magoada, vários sentimentos ruins durante o resto da semana. Exatamente, Elaine, não vale a pena, né? A gente se sacrificar pelo outro e deixar a gente infeliz, né? Então, pra gente mudar esse tipo de comportamento, né? Pra gente sair desse ciclo, né? Vicioso aí, né? De sentimento desconfortável, gerou uma emoção ruim, uma tristeza, uma frustração, uma chateação, um estresse. Vai buscar um prazer momentâneo para aliviar isso, que você vai conseguir o prazer momentâneo, mas que depois vai te trazer uma consequência tardia ruim. E como você não sabe ainda como mudar isso, uma consequência tardia ruim e duradoura, porque nós sabemos o quanto é difícil, sem mudar a nossa mente, conquistar o nosso emagrecimento definitivo, né? Primeiro, o emagrecimento e depois o emagrecimento definitivo, né? É muito difícil a gente conseguir isso sem mudar o quê? A nossa mente, sem fazer com que o quê? A nossa razão seja mais forte do que a nossa emoção. Porque hoje, o que é mais forte? A nossa emoção. Nós agimos, nós não, né? No caso, no geral, as pessoas que têm descontrole descontrole alimentar ou compulsão alimentar, agem quase que totalmente pela emoção. Porque ambas as coisas são motivadas pela emoção. E normalmente são emoções ruins, então é isso que nós precisamos mudar, né? Em vez de ser 90% emoção, 10% razão, 90% razão, 10% emoção. E como que a gente faz isso, né? Gente, para quem tá comigo aqui já há algum tempo, que são minhas maravilhosas, que já estão seguindo o rumo a serem magravilhosas, quem tá comigo aqui já faz algum tempo, já sabe que para isso acontecer, precisa emagrecer a mente, né? Mudar a mente, ter comportamentos diferentes, né? E como é que a gente faz isso, né? A gente precisa criar novos hábitos.
A gente precisa nos comportar já como as pessoas magras que nós desejamos ser. E como que faz isso de maneira mais fácil? Como que faz isso de maneira mais simples, que realmente funcione, né? Através do quê? Através de exercícios mentais, tá? E o que é o exercício mental? São comandos que vocês repetem todos os dias, diariamente, em vários momentos do dia para si mesmas, tá? E que vão fazer vocês mudarem o comportamento de vocês à medida que vocês vão repetindo. Isso vai entrando dentro da sua mente. Então, a gente, para mudar o nosso comportamento, precisa começar a fazer perguntas diferentes daquelas que nós já estamos acostumadas a fazer todos os dias. Então, ao invés de se perguntar por que eu não emagreço, por que eu não consigo fazer dieta, né? Por que, oh meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não faço dieta? Sempre, a gente atualmente, né, quem não sabe ainda mudar a mente, sempre se faz esse tipo de pergunta. Sempre afirma que não consegue isso, ou não tem aquilo, ou não é fácil fazer tal coisa, né? E a pergunta tem que ser diferente, a pergunta tem que ser: por que eu consigo? Por que eu sou tão magra, mesmo não sendo magra? Por que eu sou por que fazer dieta para mim, dieta saudável, é tão fácil, né? Porque a partir do momento que você começa a mudar as perguntas, tá? Né? De negativas para positivas, a sua mente para o que ela tá fazendo no automático, tá? Que era aquele padrão de comportamento de buscar prazer para aliviar aquele sentimento desconfortável provocado justamente por estar acima do peso, né? Ela para de fazer aquilo e ela começa a buscar respostas diferentes, porque para comportamentos iguais você tem respostas iguais, né? E retornos iguais. Para mudanças, você muda a pergunta e você tem respostas diferentes. Então, quando você passa a se perguntar por que eu sou tão magra? Ah, por que eu sou tão magra? Ah, eu sou magra, aí você começa a raciocinar, né? Por que será que eu sou magra? Mesmo sabendo que você não é ainda. Mas, por exemplo, se eu fosse magra, por que será que eu seria magra? Porque eu me alimento de maneira saudável, porque eu consumo frutas, verduras, legumes e etc. Eu como até estar saciada, eu não como mais do que eu preciso. Porque eu sei identificar a fome emocional da fome física, né? Eu sei fazer a diferença entre elas e sei qual é o momento certo para comer. Enfim, a sua mente ela vai buscar respostas diferentes daquelas que você já estava acostumado. E aí, buscando essas respostas diferentes, a sua mente ela vai procurar meios de que você faça exatamente aquilo que você afirma, né? E aí você começa de fato a fazer. Através do que é que a gente muda, né, o nosso comportamento e através do que é que a gente consegue controlar ter controle alimentar, né, controle diante dos alimentos. E, claro, a gente diminui a nossa compulsão alimentar, tá? Como que faz isso? Através dos exercícios mentais, né? Existem vários, tá? Mas hoje eu vou ensinar para vocês aqui um exercício mental que é muito poderoso, tá? E que já está ajudando as minhas maravilhosas que participaram do desafio, né? E que vai ajudar você também, você que está assistindo comigo aqui, tá? Você que está assistindo agora, você que está assistindo depois aí no gravado, tá? É muito simples de fazer, pode parecer bobagem, tá? Pode parecer bobagem, mas não é bobagem. Meninas, o exercício mental é bobagem? Gente, responde pra mim aqui nos comentários. Exercício mental é o quê? É poderoso? É fácil? É difícil? Como que é? Fala se não é quase que uma mágica na vida de vocês. Porque o exercício mental, ele te leva a não ter mais compulsão alimentar. Ele te leva a criar novos hábitos, a mudar a sua mente. O exercício mental, ele é tão poderoso que ele faz você não comer, que ele te faz parar para pensar no que você está fazendo antes de você fazer. E você pode fazer de qualquer lugar, né?
Exato, o exercício mental ajuda demais, ajuda mesmo, gente. E assim, é simples, é fácil, você pode fazer em qualquer lugar. Então, pra você, ó, a Karen falou, é transformador, exato, exatamente essa sensação que eu tenho, Karen, porque pra mim também foi algo assim muito transformador. É sensacional. Então, ó, para as minhas maravilhosas que estão aqui comigo, já sabem como funciona, tá com o caderno e a caneta na mão, óbvio sim, porque maravilhosa comprometida tem caderninho de live para anotar as dicas e os exercícios mentais que eu dou aqui na live, né? Porque é o que eu falo, quando a gente lê, a gente aprende, quando a gente anota, a gente aprende de novo, quando a gente fixa na nossa mente, a gente aprende mais, e quando a gente ensina, a gente fixa mais ainda. Então, precisa anotar. Primeiro porque para quem não tem o hábito ainda de fazer o exercício mental, vai precisar decorar, né? E depois porque você escrevendo, você aprende mais rápido, tá bom? Vamos lá. Então, o exercício mental que eu vou ensinar para vocês hoje, para quem já estava no desafio, já está na mente, mas para quem não estava, vai aprender agora. O nome dele é Perdas e Ganhos. Uhul! Perdas e ganhos, tá? Então, mulheres do meu coração, quando vocês estiverem num momento de compulsão, né? Ou no momento de descontrole, mas principalmente no momento de descontrole, porque o descontrole você consegue, né, mudar através dos exercícios mentais, né, e desse que eu vou te passar agora, principalmente, né. A compulsão alimentar, às vezes, dependendo do grau, vocês precisam tratar aí com a ajuda de um profissional, tá bom? Mas nada impede de vocês fazerem também, né, óbvio. Então, vamos lá. Exercício mental, perdas e ganhos, tá? Então, o que vocês vão fazer, tá? Exercício mental é transformar a dor em poder do bem. Muito bem! Uhul! Adorei essa frase. Muito bom, Karen. Então, vamos lá. Anotem aí. Quando vocês estiverem diante de uma situação de descontrole alimentar, o que é que vocês vão se perguntar? Então, vamos lá. Descontrole alimentar. Tem salgadinho na minha casa. Amendoim, né? Que é uma coisa muito gostosa. Vocês vão se perguntar: o que eu ganho se eu comer esse alimento agora, né? Se eu comer em excesso, né? Porque diante de um descontrole, você está comendo em excesso, você não está comendo para nutrir o seu corpo. Então, o que eu ganho se eu consumir esse alimento agora? E aí você vai fazer uma lista de pelo menos 5 coisas que você vai ganhar se você consumir esse alimento nesse momento, né? Esse alimento que não vem para nutrir o seu corpo, né? Esse alimento que só vem para te trazer um prazer momentâneo. E normalmente aqui vocês vão me responder o quê? Aumento de peso. Gasto, né, com roupas maiores, porque você aumentando o peso, as tuas roupas não vão mais te servir, né? Frustração ao se olhar no espelho, baixa autoestima, ganho aí também que quando eu como em excesso, baixa autoestima, aumento de peso, eu ganho prejuízo no bolso, eu vou ter que comprar roupas novas. Enfim, eu quero que vocês listem 5 coisas que vocês ganham quando vocês comem em excesso. Tá? Eu quero que vocês anotem aí. 5 coisas que você... Tristeza, isso mesmo, Karen. 5 coisas que vocês ganham quando vocês comem em excesso. Quando vocês comem por descontrole alimentar. Ó, a Laine botou tristeza, vergonha de não conseguir, sensação de incapacidade, né, Laine? Exato, exatamente. Isso é uma das coisas que a gente ganha, tá? Então faz essa listinha, 5 coisas, tá? E depois vocês vão fazer uma nova listinha, tá? E a pergunta vai ser: o que eu perco, né? Quando eu como em excesso. Então, vocês fizeram primeiro o que vocês ganham e agora vocês vão escrever o que eu perco quando eu como em excesso. E aí entra isso que a Renata acabou de colocar aqui, ó. Perco a confiança em mim. Tá vendo? Isso é uma das coisas, né? Perco a confiança em mim, perco minha autoestima, minha saúde, né?
perco a minha sensação de capacidade, né? Isso mesmo. E muitas outras coisas aí. Perco roupas. Você perde as suas roupas quando você come, né, esse alimento em excesso. Quando você come sem estar com fome, né? Sem estar com fome de verdade, fome física. Então, listem aí 5 coisas que vocês perdem quando vocês comem em excesso. Tá bom? Lista aí. E tem mais 2 perguntas, tá? Então vamos lá. A próxima é: o que eu ganho quando eu resisto a esse momento de descontrole alimentar, né? Ou compulsão alimentar? O que eu ganho se eu resistir, né? Se na hora que vem essa vontade de comer loucamente esse amendoim guardado no meu armário, eu resistir, o que eu ganho? Vocês sabem? Vocês sabem. Vocês já são maravilhosas aqui, vocês já estão... Ah, a Reina colocou lá, perco a vontade de ir à praia. Pois é verdade, Rê. Quando a gente come em excesso, a gente perde a vontade de botar um biquininho da discórdia vermelho e fio dental. Não é mesmo? Ai, mas vamos lá, ó. Vamos lá, agora para os ganhos, se eu resistir. Então, o que eu ganho se eu resistir a esse momento de descontrole alimentar? Ah lá, a Laine colocou, eu ganho saúde, autoestima, autoconfiança, realização. Uau, vontade de pôr o biquininho vermelho da discórdia. Ou o vestidinho branco, né, do ano novo, a calça leg branca, o cropped. Eu ganho coragem para fazer tudo isso, mulherada, não é mesmo? Vão anotando aí, vão anotando. Que é importantíssimo, essa lista é mágica. Então vamos lá, já fizeram a listinha? Tem que ser 5 coisas, pelo menos 5 coisas, né? Pode ser que tenha mais. Ah lá, a Karen falou, eu ganho o poder de ser quem eu sou e quem eu quiser ser. Uhul! Última pergunta, o que eu perco, se é que eu perco alguma coisa, quando eu resisto ao descontrole alimentar, né? Eu perco alguma coisa? Parece que agora está mais fácil. Claro que está mais fácil, Angélica, porque agora você já tem uma arma poderosa, que é o exercício mental. E antes você não tinha. Era mais um esforço físico, né? Era mais um esforço... você estava dependendo única e exclusivamente da sua força de vontade. E força de vontade tem prazo de validade, né? Chega uma hora que ela acaba, né? E quando você me encontrou, eu acho que a sua força de vontade... estava aí indo embora. Mas agora, meu bem, você tem uma arma poderosa. E agora não é força de vontade. Agora é arma. É tiro, porrada e bomba no descontrole emocional, meu bem. Emocional não, no descontrole alimentar. Ele vem, você vai lá e pá, o que eu ganho, o que eu perco. E pronto, ele vai embora, você não sai comendo desesperadamente, você não sai comendo loucamente, mulher. Então vamos lá, o que eu perco quando eu resisto à compulsão? Nada, exatamente, não perde nada, né? Não existe perda quando você consegue se controlar diante de uma situação assim, não existe perda, você só ganha. E você ganha, sabe o que mais? Além de tudo, poder, entendeu? Você fica poderosa, você fala para o descontrole alimentar, vai embora, quem manda aqui sou eu não vou comer, uhul, eu sou forte, eu sou foda, não é? Gente, esse exercício, ele é assim, mudança, é um divisor de águas, a Angélica diz que me ama. Eu também amo vocês, mulheres. Ah, se não fosse vocês na minha vida, eu amo demais. Nossa Senhora. Ó, a Rê falou, muito importante essa união para motivar. É mesmo. Gente, quer emagrecer? Junta com quem quer emagrecer. Quer ficar rico? Junta com quem quer ficar rico. Quer ser feliz? Junta com quem já é feliz. Entendeu? Bora se abraçar aí, todo mundo junto, né? Sensação de ser foda, exatamente, isso mesmo. Só para recapitular.
Todas as vezes que vocês estiverem passando por uma situação que possa vir a te gerar um descontrole alimentar ou uma crise de compulsão alimentar, se é que vocês têm, porque eu acredito que vocês não tenham, a grande maioria das pessoas não tem, o que é que vocês vão fazer? Exercício mental, perdas e ganhos, tá? Que é o que eu ganho quando eu como em excesso, 5 coisas. O que eu perco quando eu como em excesso, 5 coisas. O que eu ganho quando eu resisto ao descontrole, né, alimentar, que é ou a compulsão, 5 coisas. E o que eu perco, se é que eu perco, quando eu resisto a essa compulsão alimentar, tá? Vai fazer todas as vezes. E para quem tá comigo há mais tempo, tem mais horas aí que tem que fazer, né, meninas? Vocês já sabem. Ah lá, ó. Se eu consigo controlar a minha mente, imagina o resto. Exato. É o segredo, esse o segredo. Se eu consigo controlar a minha mente, imagina o resto. É você que manda na sua mente. Não são os alimentos. É você. É você. E esse exercício mental é justamente para você retomar o controle da sua mente. É para você começar a parar de agir pela emoção causada e fugir para os alimentos e começar a agir com a razão. Porque ao invés de você ir procurar prazer no alimento, você vai tentar entender o que é que está te causando esse desconforto, o que é que você pode fazer para mudar isso, né? Quais são as ações que você precisa tomar para que isso seja diferente, para que não aconteça mais. Você aprende, quando você age pela razão, você aprende que a dor do outro é do outro, que você só é responsável por aquilo que é seu. Que você não controla o pensamento do outro, que você não controla o outro, você controla o que você faz, os alimentos que você ingere, né? Não é isso?